Fala pessoal, agora para a gente discutir tem essa questão da mão que fala que eu tenho dois círculos cujos centros distam 25 centímetros um do outro. Eu também sei que os raios medem 20 e 15 centímetros e ele pergunta qual é a medida da corda comum aos dois círculos. Então se a corda é comum, quer dizer que esses círculos eles se cruzam, né? Para que eles tenham uma corda em comum. Eu tenho uma situação que é mais ou menos essa aqui. Então, tem dois círculos, eles têm dois pontos de interseção. Vou chamar aqui, sei lá, o centro desse círculo de ponto A, o centro desse círculo de ponto B, e os pontos de interseção eu vou chamar de C e D. Como ele pede a corda comum, né, a gente já sabe que tem interseção entre os círculos, mas você também podia descobrir isso pela análise das distâncias. Porque veja só, o segmento que liga os centros dos dois círculos, segundo o enunciado, mede 25 centímetros. Essa distância aqui do A para o B é de 25 centímetros. Se os círculos fossem exteriores um ao outro, né, se eles estivessem completamente separados, essa distância ela tinha que ser maior do que a soma dos raios. Porque se eles estivessem separados, eu tenho um raio do círculo maior, uma certa distância entre os círculos, mais o raio do menor, até chegar no outro centro, né? Não é o que está acontecendo aqui. Então dava para você descobrir essa posição relativa pela análise das medidas dos raios. E, bom, a corda comum que o exercício nos pede seria esse segmento que liga o ponto C no ponto D. Esse segmento é a corda das duas circunferências, né? Porque as extremidades são pontos das duas circunferências, já que eles estão na interseção. Como é que a gente vai descobrir isso? Eu vou marcar os raios, né? Os raios são informações importantes quando a gente está tratando com circunferências. Tem raio do A para o C e A para o D, esses são os raios do círculo maior, eles medem 20. E tem raios do ponto B para o ponto C e para o ponto D, que são raios dos círculos menores, do círculo menor, né, que mede 15. E veja, como esse quadrilátero ACBD, ele é completamente simétrico, você vai concordar que tudo que acontece para cima dessa linha que liga os centros acontece espelhadamente aqui para baixo, né? Essa linha que liga os centros é um eixo de simetria axial dessa figura. O ângulo que liga os pontos, o ângulo entre o segmento CD e o segmento AB é reto, por conta da simetria. Né? Você também pode argumentar com congruência de triângulos, que o triângulo de cima é congruente ao de baixo, e aí você chega na mesma conclusão. E aí veja só, numa situação genérica, como é que você descobriria o comprimento dessa corda? Eu posso chamar, como as metades da figura são iguais, eu vou focar só no triângulo de cima, que é o triângulo ABC, pode ser? Vou dar um zoom aqui nesse triângulo para a gente olhar particularmente o que está acontecendo com ele. Então, o triângulo ABC tem essa carinha. Deixa eu acertar as cores aqui para o desenho ficar parecido com o que a gente marcou ali. Né? Essa medida é 25, toda essa distância do A para o B. Isso aqui é o raio maior que é 20, aquele é o raio menor que é 15, perfeito. E aí a corda comum aos dois círculos, como a gente viu, né? Ela cruza o segmento AB formando um ângulo reto, eles são perpendiculares. Então, se eu quisesse descobrir qual é o comprimento dessa corda, eu posso chamar esse pedaço de x, pela congruência das partes, pela simetria da figura, a parte de baixo mede x também, né? Então, se eu descubro quem que é o x, o comprimento que eu quero é 2x. E como eu descobriria esse x? Bom, eu posso fazer Pitágoras do triângulo da esquerda, né? X quadrado mais y quadrado é 20 ao quadrado. E como esses dois trechos, eles completam o segmento de 25, isso daqui seria 25 menos y.
E aí, com o Pitágoras no triângulo da direita, a gente monta um sistema e descobre o comprimento da corda. Esse seria o caminho para você resolver numa situação genérica. Mas esse exercício tem uma coisa que facilita um pouco o nosso trabalho. Qual seria essa coisa? Quando você presta atenção nesses números que são lados desse triângulo, você vai perceber uma relação que é uma relação especial. E para isso eu vou abrir um parêntese bem curto para a gente lembrar de que alguns triângulos retângulos aparecem com uma frequência muito alta, né? Que são aqueles triângulos que a gente chama de pitagóricos. São os poucos triângulos retângulos que têm lados todos de medidas inteiras. O mais famoso deles é o triângulo 3, 4, 5. Então tem lado 3, tem lado 4, tem lado 5, esse triângulo é retângulo. E ele aparece com uma frequência muito grande, né? E não só nessa forma, mas às vezes triângulos semelhantes a ele também aparecem bastante em exercícios. E se você olha bem para os lados do triângulo ABC, você vai perceber que um dos lados é 3 vezes 5, o outro é 4 vezes 5 e o terceiro é 5 vezes 5. Ou seja, na verdade, esse é um triângulo 3, 4, 5 disfarçado, né? É um triângulo 3, 4, 5 aumentado 5 vezes. É um triângulo semelhante ao 3, 4, 5. E se ele é semelhante ao triângulo 3, 4, 5, ele é um triângulo retângulo também. Existe um ângulo reto escondido aqui no vértice C, o que deixa o nosso trabalho muito mais fácil, porque aí eu posso usar as relações métricas do triângulo retângulo para descobrir quem que é esse x, certo? Então você pode perceber por isso, ou você também pode perceber que se eu pego 15 ao quadrado, somo com 20 ao quadrado, dá 25 ao quadrado. 225 mais 400 é 625. E quando um triângulo, né, ele obedece o teorema de Pitágoras, é porque ele é um triângulo retângulo. Então, portanto, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Sabendo que ele é retângulo, a nossa vida fica mais fácil. Eu vou usar aquela relação que diz que hipotenusa vezes altura é um cateto vezes o outro. 25 vezes o x vai ser 20 vezes 15. Nossa, muito mais fácil, muito mais tranquilo do que a gente montar aquele sistema de equações, né? Dá para cortar 25 com 20, sobra 4 desse lado. Esse 5 que sobrou, eu vou cortar com 15, sobra 3 ali. E aí o meu x vai ser 4 vezes 3, que é 12. E se o x é 12, a medida da corda, que é comum aos dois círculos, que é a corda CD, é 2x, que vai ser igual, portanto, a 24 centímetros. A resposta desse exercício está no item B de bola. Então, às vezes, quando você percebe que existe alguma coincidência no exercício, você tem um atalho que você pode tomar, certo? Que vai facilitar a sua vida. No entanto, é importante também você saber resolver sem um atalho, né? Porque nem sempre esse atalho vai estar presente. Então, a gente primeiro discutiu a solução genérica para um triângulo qualquer e depois aproveitou o fato de que ele era um triângulo retângulo, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa solução. Até mais.